eu sou Beth Ferreira, estou aqui em um dos cartões postais do nosso município, que é a Cachoeira do Raulino. Mas eu estou aqui hoje não para falar especificamente desse ponto turístico ecológico, que vamos dizer que são as cachoeiras, mas para contar a história de uma das grandes fazendas que foi aí grande produtora de secos e molhados no século XIX. Estamos falando de uma das mais importantes famílias dessa era, que eu chamo da Era dos Capitães. Quando eu falo a Era dos Capitães, eu estou falando daqueles que tinham títulos como capitão, tenente, que estava aí alferes, né, que estava aí inserido dentro do Exército Imperial Brasileiro. Esse exército foi formado lá quando o Brasil foi independente, em 1822, foi a formação do Exército Imperial, que eram essas pessoas que tinham, que lutavam, né, pela independência do nosso país. Essa família que eu estou falando, que insere a família do Manuel Teodoro de Carvalho, que era tenente, né, então isso prova que ele fez parte aí da escola militar, que hoje é os Agulhas Negras, aí lá no estado do Rio de Janeiro, hoje está lá. E essa família que eu estou falando era a grande família aí da Laureana. A Laureana, ela era uma das proprietárias da fazenda do Espírito Santo lá em Carrancas. E essa fazenda era tão imensa, aqueles grandes latifundiários, que ela pegava a fazenda das Painas, a fazenda ali do Curralim. Então toda essa região pertencia à família da Laureana, que é a família Souza Mendonça, ok? Então essas famílias que casavam, desmembravam, e foi nesse processo da morte da Laureana que os herdeiros vão tomando posse das suas herdades, vamos dizer assim. E a fazenda da Cachoeira ficou aí para o tenente Manuel Teodoro de Carvalho, que era irmão do Bernardino José de Andrade, lá na fazenda Curralim, para vocês terem só uma noção de quão extensa era essa fazenda. A fazenda da Cachoeira, ela fazia divisa lá já com Itutinga. Sabe a rua da escola estadual, aquela de trás da escola estadual? Temos ali documentos que provam isso, falando o limite, né, que era das casas ali com a fazenda da Cachoeira. O tenente Manuel foi aí um dos responsáveis pela, vamos dizer assim, a fiscalização das minas de ouro que tínhamos na nossa região. Não só ele, mas outros, né? Que fazia parte aí, capitão Manuel Jesus Pereira, fazia parte o capitão também lá dentro do município, que era o Teodoro de Carvalho, que era o capitão Bernardino. Então todos esses militares que criavam dentro da nosso município essa forma de administrar politicamente e também, né, dar essa fiscalização para o Brasil imperial, porque eles eram muito fiéis ao regime monárquico dentro do nosso país, a partir aí da nossa independência. Então eles tinham esses títulos, tanto que nos documentos, né, que falam sobre eles, eles sempre têm a patente muito bem declarada, tenente, alferes, capitão. Então é importante a gente entender como foi essa era dos capitães dentro do nosso município. E daqui a pouco eu vou contando mais um pouquinho da história. Vocês podem dar um giro, ver toda a região, Micaela vai girar com vocês. Temos aqui a Cachoeira do Raulino, né? E temos também aqui um possível lugar de cata de ouro também, que a gente chama Lavra de Ouro, tá? Que estava tudo inserido dentro dessa mega fazenda. Até daqui a pouco! Eu estou aqui com a Josi, né, filha aí do seu Renato, da dona Geralda,
proprietários, donos da fazenda da Cachoeira hoje e descendentes aí do tenente Manuel Teodoro de Carvalho e da dona Josefa Cláudia de Rezende, aquela lá que eu contei um pouquinho da história dela lá no cemitério, que o túmulo dela está lá. E junto ao túmulo dela também tem um túmulo de uma menina, aquela que tem um anjinho, que eu falei muito aí nos meus stories, vocês devem ter acompanhado. Josi, conta pra gente essa história dessa situação que aconteceu ainda nessa época onde que se adotava o regime escravo, né, de mão de obra escrava, e conta pra gente como que foi essa história. Então, como a Beth falou, né, eu sou filha do Renato, então o pai era aquela pessoa que adorava contar histórias, né, tanto é que você conheceu muito meu pai. E então eu cresci ouvindo essa história, que tinha uma escrava e que a criança gostava, eu só não sei se a criança era menino ou menina, isso eu não lembro, mas que era muito apegada a essa escrava. Então, um dia ela desceu, né, para lavar a roupa, e, né, deve que ela estava intertida, não viu que a criança foi atrás dela, né, lá na cachoeira. E infelizmente a criança caiu ali dentro daquele poço, né? E como é um poço bem fundo, ele tinha bastante volume de água, na época mais água ainda do que hoje, e tinha um cano aonde ia a água para o moinho. Aí a criança caiu dentro desse poço e ficou agarrada. Aí, como que foi o desfecho, a hora que ela chegou aqui em cima, não sei como que ela contou, não sei, só sei que o pai falou que eles judiaram muito dela, a hora que soube que a criança tinha caído lá por causa dela, que foi atrás, né, dela. Então, amarrou ela no tronco, cortou pedaço da língua, acho que arrancou as unhas, então matou ela dessa forma. Então eu lembro muito disso, porque quando a gente é criança, né, a gente fica desesperada, mas a história que o pai contava era isso aí, que a criança foi atrás dela e infelizmente, provavelmente os patrões, né, devem ter mandado, né, fazer isso com ela, chicoteou ela até um tempo atrás ainda tinha ali o tronco, ali no curral, só que com o passar do tempo já não tem mais, mas você viu ali, né, aonde tudo aconteceu, umas coisas muito tristes, né? Muito triste. Muito triste. Eu creio que essa criança, né, ela chamava Maria, era neta, né, do tenente Manuel e da dona Josefa Cláudia de Rezende, que tem o túmulo, como eu já falei. Esse túmulo infantil foi do anjo, né, que foi roubado do cemitério. Misteriosamente esse anjo retornou 7 meses depois. A gente não sabe o que aconteceu com esse anjinho, sumiu de lá. Esse túmulo tudo indica que era dessa menina, era uma menina, ela tinha 6 anos, ela nasceu ali na última década dos anos do século XIX. Ela nasceu em 1893 e faleceu em 1999. Né, essa menina tá lá, tanto que o túmulo dela foi todo trabalhado, né? Tem toda aí que a gente fala, uma arte tumular, né? Com o anjinho em mármore Carrara, que como eu já falei, esse mármore vinha da Itália, né? Então isso diz muito sobre o poder aquisitivo dessa família e sobre como essa família, né, passou por esse processo de dor, né? A fazenda nessa época ela tinha 52 escravos que cuidavam de toda essa fazenda da Cachoeira. Isso pode, né, nos mostrar muito, porque essa moça, essa mulher, que a gente não sabe o nome, né, que aconteceu tudo, ela provavelmente era a escrava responsável por cuidar dessa criança. E a criança, né? por gostar, e a criança muito gostava dela, dela. As crianças não têm muito, né, esse preconceito. A gente que ensina elas a ter. Com certeza ela gostava muito, e quando essa escrava foi lavar roupa ali no Poço da Lua, que vocês vão ver aí, e o caminho que foi percorrido por essa criança atrás dessa negra escravizada aqui na fazenda, que foi lavar roupa, e essa criança acompanhou, chegando lá, né, ela me cai dentro do Poço da Lua e é sugada, né, para esse cano que leva a água até o engenho, que também a gente gravou, está aí nas gravações. Uma morte terrível, a família enlutada aí resolve descontar
toda a fúria Raiva nela, na né? escrava, achando que a escrava tinha culpa nisso, Mas nenhuma, né, coitada? E aí, como a Josi contou, que esse requinte de crueldade, esse tronco, esse lugar, a gente vai mostrar também aí onde que era. E essa negra aí tomou todo esse castigo, né? Por conta disso. E a gente sabe que essa família, ela detinha um controle muito forte com os negros escravizados aqui. Digo isso porque o próprio tenente Manuel de Teodoro de Carvalho, ele era uma pessoa muito rígida nisso. Então a gente tem documentos que fala que o próprio as senzalas dele já era vista pelos abolicionistas do Rio de Janeiro. Então tem casos registrados que uma certa feita ele denuncia, né, lá na comarca Rio das Mortes, que é a nossa comarca, para o ouvidor da comarca, que tinha uma carta endereçada às senzalas de Itutinga para fazer um levante, para fazer aí uma espécie de uma revolta parecida com a de Carrancas, né, que foi aí uma outra história, um outro contexto. Quando o Manuel Teodoro de Carvalho faz essa denúncia, aí acontece que o ouvidor, né, vai todo fazer esse processo, descobrir o que aconteceu, como que essa carta chegou até as senzalas aqui, provavelmente a senzala dessa fazenda, tudo que aconteceu, só que aí o ouvidor diz que isso não... A carta não existia, de fato, não era verídico isso, né? Mas tem outros casos também que prova como o tenente Manuel tinha meio esse preconceito, porque ele também, quando o nosso primeiro juiz de paz, né, ele era responsável, Gabriel Lopes, ele era responsável pela área jurídica da nossa região. Então ele julgava os casos de Itutinga, de Santo Antônio da Ponte Nova e também do Porto da Capela do Saco. Então ele ficava nessa responsabilidade. O que aconteceu? Ele precisava de um ajudante, ele precisava de um meirinho para poder escrever, né, os processos e tudo. E ele coloca quem? O negro. Foi aí que tudo aconteceu, que ele vai e denuncia, né, o nosso primeiro juiz de paz, que o túmulo dele também está preservado dentro do cemitério, e denuncia isso, vai lá para a corte no Rio de Janeiro, entra todo um processo, ele é chamado de Itutinga para ir lá para responder por isso, né, porque ele achava que o negro assumir essa posição era indigno, né? Embora o negro era estudado livre, ele não poderia assumir. E aí tem todo um processo, mas aí diante de toda o processo que ele não tinha nada a ver, que podia manter o cargo do negro. E aí são questões essas que eu vou contando para vocês, para a gente entender um pouquinho da dinâmica, como que era o Manuel Teodoro de Carvalho, qual era o relacionamento deles com esses negros escravizados, e diante dessa história só corrobora que ele era muito rígido, né? Muito rígido, tanto que a própria família ele era muito rígido, né? Então é interessante a gente entender, e a gente conta a história provando que ela foi real, viu, gente? Estou muito feliz de estar aqui. Aqui estão minhas amiguinhas lá, ó. A Josi e a Micaela. Tchau, tchau, Josi. Tchau, tchau. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even